Sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Muito bom dia, são 7h13 em Campos. Campos que amanhece com tempo bom, com céu claro, com sol e a previsão de calor para hoje, hein? Máxima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de 32 graus. A mínima de 22, agora já faz 24 graus aqui na planície Goitacá, que amanhece ensolarada. Hoje também com o Folha no Ar ao vivo no Face, YouTube e Instagram. Daqui a pouco tem podcast desse programa em todas as plataformas e logo mais reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos nesta edição, onde vamos conversar junto de Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa, compondo aí a nossa bancada. Vamos conversar com Lindbergh Farias, deputado federal eleito pelo PT e ex-senador da República, atual vereador no Rio de Janeiro. Lindbergh já está conectado conosco. Vamos só trazer aqui já o seu bom dia, Lindbergh, que é sempre para nós um prazer recebê-lo aqui neste programa. O programa que tem o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e Green Energia Solar. Deputado federal eleito com a maior votação do PT no Rio de Janeiro, 152.219 votos. Ex-senador e vereador carioca em exercício, está conosco ao vivo hoje, Lindbergh Faria. Lindbergh, bom dia. Rapaz, eu perdi a conta de quantas vezes você vê o programa, porque nós temos aqui uma regra que é assim: na terceira vez você tem direito a pedir música. E da terceira em diante, aí quem pede música somos nós. Você tem que cantar. Bom dia, Lindbergh. Parabéns pela sua vitória. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Armando. Olha, eu já vim aqui, eu já participei desse programa inúmeras vezes. E sei da força desse programa, da audiência. Eu queria, Luiz, mandar um abraço para a Diva. Que é minha amiga, eu gosto muito dela pessoalmente. E é um prazer estar aqui com vocês. Você está notando, Cláudio, eu peço desculpas pela minha voz. Eu estou afônico, porque viemos de uma batalha, a eleição de deputados, governadores, só que não houve descanso. Nós já emendamos numa outra campanha. Temos até o dia 30 para definir essa eleição presidencial. E, na verdade, a gente não parou ainda para descansar. Tal é o nosso empenho, vocês conhecem, pela eleição do presidente Lula. Ontem estive em São Paulo, participei de algumas reuniões de coordenação, porque agora é reta final. Domingo, Lula vai ter o debate na Bandeirantes, debate Lula-Bolsonaro, debate às 20h, né? Nós estamos trabalhando redes sociais, trabalhando a ida para as ruas também, a militância nesse momento. E é aquele momento, né, Luiz, que a gente fica olhando para cada estado da federação. Lula sai com uma diferença grande no Nordeste, ganhou em Minas. Aqui no Rio perdemos por 11 pontos, 51-40. A gente está estudando aqui a situação município a município, porque tem lugar que dá para reverter. Tem lugar que a estratégia não é reverter, é diminuir a diferença. Então, estamos nisso. Mas eu quero primeiro agradecer os votos que me levaram à eleição com mais de 152 mil votos. Eu quero agradecer muito as pessoas de Campos, de todo o norte, noroeste fluminense. Eu depois vou falar aqui da minha votação.
Acho que tive uma votação expressiva aí para a região. Eu espero depois que, como deputado federal eleito, que a gente faça um outro programa desse para falar de investimentos para a região, de emendas, como a gente se preocupar com a educação, com geração de empregos. Tá bom? Perfeito. Bom dia, perfeito. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, logo a seguir o bom dia do Aloysio e a gente starta essa pauta aí com o senhor. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo aí a essa bancada, mais uma vez. Bom dia, Nogueira, bom dia, Lindbergh, Aloysio, bom dia sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Obrigado, Arnaldo. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, obrigado. Sempre bom ter a sua presença aqui, assim como a de Arnaldo também nessa bancada titular do Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, deputado. Parabéns pela eleição, pela votação. Bom dia, Armando. Edmar Pitac. Agora vamos pegar no seu pé que Edmar Pitac e Lindbergh chamaram você de Armando. Arnaldo, perdão. Nada. Perdão, Arnaldo. Mas depois no intervalo eu te conto sobre o Edmar Pitac. Pra você ter ideia de que eu estou falando. E bom dia, sobretudo, você, ouvinte, para o streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial a duas categorias, 3 categorias agora que me puxaram a orelha, tem que colocar uma terceira. Os motoristas de aplicativo, os taxistas, né, que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, e os professores, me puxando a orelha, os professores do IFE. Perdão, professores, vocês são muito importantes para o Brasil, para qualquer país que se queira desenvolvido no mundo. Lindbergh, eu estava conversando antes aqui de começar a entrevista. Campos não fez nenhum federal, né? Não fez nenhum deputado. Você elegeu em 8º lugar, né? Entre o 8º mais votado do estado do Rio de Janeiro, o mais votado do PT, 152.219 votos. Uma bela votação. Você tem ligação com Campos, né? O Gilberto Gomes trabalhou muito com você em Campos, do PT. Isso. Você conhece a região, né? Você foi senador da República, estava em vereador carioca, foi prefeito de Nova Iguaçu, você conhece bem Campos. O que Campos e Norte Fluminense, já vista que só o Noroeste fez o Murilo Gouveia, federal, o que o Campos e Norte Fluminense podem esperar a partir de 2013 do deputado federal Lindbergh Farias? Bom dia. Bom dia, Luiz. Olha, eu quero novamente agradecer a votação que tive aí. Eu acho que o PT se reconstrói também. O Zé Maria, para mim, teve uma grande votação. É a grande liderança do PT que sai aí da região. Ele agora tem que preparar planos para daqui a 2 anos, mas eu queria primeiro parabenizar o Zé Maria pela força dele e pelo resultado final da votação dele. Acho que o Zé teve uma votação forte aí, uma votação em todo o estado do Rio de Janeiro, e uma liderança estadual nossa e a nossa maior liderança regional, né? Quero muito agradecer ao Gilberto, que coordenou a minha campanha aí. Acho que toda vez que eu falo com vocês, eu falo do meu amigo reitor Jefferson, pelo papel do Instituto Federal aí na região. Eu vi a transformação que foi feita a partir de investimentos do governo federal, mas também da boa gestão, capacidade de articulação do Jefferson. Eu sempre digo, viu, Luiz, toda vez que eu vou aí, Arnaldo, eu tenho um sonho que é o seguinte: Jefferson, em algum momento, tinha que dar sua contribuição na política de Campos, aí na região. Eu sempre falo um pouco do papel dele. Mas, Aloysio, vocês podem ter uma certeza. Eu, como deputado federal, eu quero estar acompanhando e quero estar discutindo de forma muito próxima com a população de Campos. Você sabe que eu, quando fui senador, eu sempre colocava emendas aí para Campos. Eu me lembro, por exemplo, que a UENF estava vivendo uma crise e estava com problema no
restaurante. Foi uma emenda minha que solucionou naquele ano, o problema do restaurante da UENF. Institutos federais aí, você sabe que houve um salto enorme em relação aos institutos federais nos governos nossos, do Lula e da Dilma, tanto para o norte quanto para o noroeste. Eu posso falar depois aqui a quantidade de municípios que receberam institutos federais. Mas eu acho que é necessário procurar muito a lógica também do desenvolvimento econômico, de geração de empregos, da questão de indústrias, porque todo mundo sabe, aí, Aloysio, e você mais do que ninguém, que Campos não pode ficar eternamente à espera dos royalties de petróleo, tem que ter um plano de desenvolvimento econômico para a região. E eu posso dizer uma coisa a vocês, que esse meu mandato, a cada ano, vocês aí, não só de Campos, eu quero falar para a região inteira, que eu, quando fui senador, coloquei emendas para praticamente todos os municípios. Agora, eu acho que com o Lula presidente, e é nesse cenário que eu trabalho, além de emendas, eu quero ter o deputado, por ter sido até o mais votado do PT, da minha coligação, que acompanhe as realizações do governo federal aí em todo o norte e noroeste fluminense. Se tem uma coisa que eu faço, é estar presente, é viajar. Então, aqui vai o meu compromisso, antes de tomar posse, com vocês. Eu já quero fazer uma reunião aí depois do dia 30, eu vou aí fazer campanha do Lula, mas antes de assumir o meu mandato, eu estou querendo criar um conselho com a participação de pessoas aí de todo o norte fluminense para o meu mandato, para sugerirem iniciativas, emendas, ações, destinação de recursos. É dessa forma que eu quero construir um mandato participativo. Novamente, pedir desculpas a todos pela voz. De fato, eu saio dessa eleição bem prejudicado, porque eu andava em cima de um carro de som, Arnaldo, e eu calculava por dia, não eram menos que 200 discursos. Você vai em cima de um carro, aí para numa esquina, que está cheia, faz um discurso. E a gente continua nesse ritmo, né? Porque a eleição para a gente não acabou. Confesso a vocês que não tive ainda tempo de comemorar a vitória. Todo mundo fala que o melhor período é quando você ganha a eleição e antes de tomar posse. Pois bem, com a gente ainda não houve isso, porque a gente sai da eleição de deputado e já entra com essa intensidade nessa campanha presidencial. Lindbergh, apesar da sua vitória, a Thalíria Petroni, que esteve com a gente também aqui nessa semana, os mais votados no Rio de Janeiro foram de perfil conservador. Se a gente pegar, por exemplo, o Pazuello, o segundo mais votado, com 205 mil votos. O Otônio de Paula também entre os mais votados, com mais de 158 mil votos. E a bancada do PL, novamente, foi a bancada ligada ao presidente Bolsonaro, novamente foi a maior bancada do estado do Rio de Janeiro. Da sua perspectiva, tem algum ajuste que os partidos de esquerdas precisam fazer no Rio de Janeiro para tentar reverter essa situação, tentar conseguir bancadas maiores? Falando, nesse momento, especificamente do Rio de Janeiro, da disputa que você participou. Qual a estratégia deve ser feita para tentar reverter essa soberania, essa maioria dos votos para os partidos de direita aqui no estado? Arnaldo, deixa eu falar. Na eleição passada, a direita e a extrema-direita elegeu muitos nomes. Dessa agora, eles elegeram, mas eu acho que a esquerda saiu bem na fita. Veja bem, a mais votada foi a Daniela do Vaguinho. Não é um expoente dessa direita. O mais votado foi o general Pazuello. Mas logo depois teve a Thalíria, né?
O Tarcísio ficou em 6º. Eu fiquei em 8º. O Ottoni ficou em 7º. Veja bem, você juntando PT, PCdoB e PSOL, nós elegemos 11 deputados. No PT eu fui o mais votado, na federação, o Benedito II, o Washington Coaquá, que faz um trabalho aí em dobradinha com a Carla Machado, ficou em 3º, Jandira Fegali ficou em 4º, o Dimas, do PT, em 5º, e você tem também o Raymond, que é um vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, com atuação muito forte. E você elegeu Talíria, Tarcísio, Chico Alencar, Glauber Braga e Pastor Henrique Vieira. Então, eu diria que se você somasse os nomes da esquerda e aquela direita bolsonarista, nós temos mais. Né? Nós temos mais. Então, eu acho que em relação a 2022, deu uma equilibrada. Né? A gente conseguiu melhorar. Eu acho que os partidos escolheram os seus melhores nomes também. É uma bancada, a nossa, da esquerda, expressiva, de gente com muita experiência. Eu fico vendo eu, Chico Alencar, Jandira Benedito, Tarcísio, Talíria. É uma turma também. Então, eu diria que nesse ano, 2022, não foi como 2018. Eu acho que foi um empate com vitória de pontos para a gente. Né? Eu acho que melhorou bastante. O PT só tinha um deputado federal. Olha só, em 2018, o PT só elegeu a Benedito. Na verdade, elegeu Benedito e Coaquá, mas fizeram uma injustiça com o Coaquá e não deixaram ele tomar posse. Então, a gente sai de 1 para 5 deputados. É um salto expressivo. Aqui no programa, Lindbergh, tem o grupo de WhatsApp, que quase não dá trabalho a Aloysio, é o blog Opiniões, também, do Aloysio Abreu Barbosa, e aqui do programa. E lá, claro, é evidente, a gente posta os entrevistados, os convidados aqui, para que todos possam fazer as suas perguntas. O José Renato Duarte, ele deixa aqui uma pergunta para você. Deputado Lindbergh, você foi eleito com mais de 150 mil votos. Aqui em Campos, dos Goitacazes, São João da Barra e São Francisco, teve mais de 2 mil votos, mesmo você não tendo reduto eleitoral nesta região. Esta votação foi muito positiva, então o que você atribui esta votação aqui, nessa região? Olha, eu acho que eu tive uma votação espalhada em todo o estado do Rio de Janeiro, muito porque as pessoas acompanharam esse último período da história e viram minha atuação na luta contra o golpe, aquele impeachment fraudulento contra Dilma, viram que eu tive o tempo todo com o Lula. Eu acho que foi uma votação muito de eleitores que têm essa identidade com Lula. Aqui aconteceu um fenômeno no Rio, eu não sei explicar na sua totalidade ainda, mas que muito me orgulha. Na cidade do Rio, eu fui o deputado federal entre todos os partidos mais votado na favela da Rocinha, na favela do Vidigal, na favela da Maré, em Rio das Pedras, na Cidade de Deus. Isso entre todos os partidos. Isso, na verdade, é uma identidade, viu, Arnaldo? Você falava do voto da direita, mas do voto popular lulista. Eu sou nordestino também. Essas favelas são favelas com muitos nordestinos. Rio das Pedras, todo mundo sabe, a força da milícia. Mas em Rio das Pedras ganhou Lula, ganhou Freixo, e eu fui o deputado federal mais votado lá. Então tem um voto popular de pessoas que votaram, que acompanharam esse processo todo que o país viveu.
E aí em Campos eu sempre gostei muito de Norte e Noroeste Fluminense. Ó, lá em Miracema, eu tive 500 votos. Isso é uma votação muito grande. Uma cidade como Miracema, 500 votos. Estamos falando em quase 4% dos votos, né? Em Campos, proporcionalmente, São João da Barra tem muitos candidatos a deputado federal daí. Então, proporcionalmente, eu tive uma votação um pouco abaixo da média do Estado, mas é uma votação muito significativa. Você ter 1.723 votos em Campos. É claro, Luiz, que entra um pouco a história, né? Eu estou com 52 anos, mas eu fui líder estudantil há 30 anos atrás, naquele movimento do Fora Collor, que foi exatamente no dia 29 de setembro de 92 que o Collor foi afastado. E eu fui eleito deputado federal com 24 anos. E eu conheço a região. E eu vou na região. Então, você acaba desenvolvendo relações, Cláudio. E eu quero dizer para você, se eu já falei uma vez, eu, antes de tomar posse, eu vou montar um conselho da sociedade civil de pessoas responsáveis pelo acompanhamento do meu mandato aí no Norte Fluminense. De pessoas que vão sugerir investimentos em educação, trazer recursos, discutir a região. Eu acho que isso é uma coisa que pode aproximar muito o meu mandato de deputado aí na região. É claro que o mandato de deputado, vou ser muito franco, vai ser se Bolsonaro for presidente e vai ser outro se o Lula for presidente. Porque Lula sendo eleito presidente da República, eu quero jogar o meu papel como deputado federal aí com emendas, mas o Lula presidente da República, eu me sinto no dever de ajudar a construir um processo articulado no Rio de Janeiro, regionalmente, de desenvolvimento das regiões. Vocês sabem minha relação com Lula, que é antiga. Então, eu, por tudo, até por essa votação que tive, com Lula presidente da República, eu quero ter um olhar especial por essa região, que é uma região tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero estar mais próximo, porque eu acho que a gente vai ter mais força para poder fazer realizações. O Lula está com obsessão, Luiz. Você conversa com o Lula e ele diz o seguinte, e ele tem razão. Nós temos que ter uma obsessão que é a geração de empregos. A gente tem que recuperar a economia do país. Ele fala, primeiro, gerar empregos, segundo, combater a fome e terceiro, combater o endividamento das famílias. Dialogando muito com a proposta do Ciro, da Simone, mas hoje quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a gente vai ter que recuperar o crescimento econômico no nosso país. Então, essa tem que ser a obsessão do Lula, porque eu acho que a gente vai ter que ter muita entrega. Bolsonaro, eu encerro para escutar vocês. Muita gente fala, puxa, mas a polarização está aí. Vocês vão ganhar, e o bolsonarismo está aí, essa divisão está aí. Eu digo que a grande questão para a gente é melhorar a vida do povo. Nós ganhando essa eleição, a gente tem que... Nós não podemos errar. E o Lula sempre foi uma pessoa muito ampla, pacificadora, tentar agregar. Mas a cobrança para a gente, Aloysio, vai ser muito grande. Nós não temos 4 anos tranquilos, não. A gente tem que melhorar a vida do povo já no primeiro ano. As pessoas vão ter que sentir na questão do emprego. O que tiver de investimento, a gente vai ter que fazer obras paradas, retomar Minha Casa Minha Vida.
Isso é fundamental. A gente vai ter que chegar ao final do primeiro ano com a sensação de bem-estar da população completamente diferente. Então, esse vai ser o desafio do Lula, e eu considero também que é o meu desafio, né? Olhar para esse povo do estado do Rio de Janeiro, diminuir a fome, voltar a trazer esperança de geração de empregos. É com esse espírito que a gente está nessa campanha de segundo turno. Gilberto, a gente vai dedicar o segundo bloco todo à eleição presidencial. Mas eu queria só esgotar umas coisas aqui da eleição do primeiro turno aqui no Rio de Janeiro. Senado. Uma vaga só, você foi senador da República, conhece bem aquela casa, conhece bem essa disputa. A direita se dividiu com Daniel Silveira e Clarissa Garotinho. A esquerda se dividiu com Molon e Siciliano. Se você somar, lógico que a gente sabe que também eleição não é conta de adição simples, transferência de voto não é uma ciência exata, mas se você somar Daniel Silveira com Clarissa, ou se somar Siciliano com Molon, dão mais votos que o Romário teve, né? Eu sei que você gosta de futebol também. O Romário foi um craque de futebol, parece um pouco o estilo dele jogando bola. O zagueiro, o lateral esquerdo, briga. O lateral direito e o zagueiro direito bate cabeça. O Romário vai pelo meio e bota a bola dentro da rede. Como é que você analisa a eleição ao Senado, casa que você conhece tão bem? Foi uma pena essa divisão. Foi uma pena. E mais quando a gente vê o resultado final. Porque o Bolsonaro, de certa forma, lavou as mãos, pediu voto para o Daniel Silveira e podia ter facilitado uma vitória nossa, né? Podia ter facilitado uma vitória nossa. Eu trabalhei o tempo inteiro para tentar achar uma saída. Eu sou muito amigo do André Siciliano. O André Siciliano foi meu secretário de governo lá em Nova Iguaçu. Tem qualidades de articulação política e tem qualidades como gestor, viu, Aloysio? Você sabe que o André, quando foi trabalhar comigo em Nova Iguaçu, ele dizia: Lindbergh, a gente tem que garantir 5 refeições para as crianças. A partir daí que eu criei um projeto chamado Bairro Escola, onde nós tínhamos educação em tempo integral em Nova Iguaçu. As crianças ficavam de 7 da manhã às 5 da tarde, com atividades culturais, com atividades esportivas. Um projeto incrível, premiado nacionalmente, internacionalmente, mas foi a partir dessa preocupação do André de 5 refeições das crianças. Porque na Baixada tinha muito isso. E mãe que trabalha no Rio e que sai de manhã, volta à tarde da noite, a preocupação com as crianças. Como sou muito amigo e gosto muito do Molon. Então, ali houve um grau de intransigência que prejudicou a todo mundo. Você sabe que o PSB tinha um candidato a governador. Era natural que, numa composição, ia ficar estranho o PSB ter um candidato a governador e ter um candidato a senador, né? E tinha esse pleito aí. Mas, independente de tudo, a gente, em algum momento, tinha que ter chegado. Acho que esse foi o nosso maior problema, colocado os dois sentados na cadeira e a gente chegado a um acordo. Não dá, é a pergunta do Arnaldo, isso é erro da esquerda. Não dá para a gente se dividir num cenário como esse. Porque o Senado Federal aí, Arnaldo, aí é que nós temos uma bancada e causar arrepios, né? A começar pela Damares, né? Que, pelo amor de Deus, essa coisa da Ilha do Marajó é uma coisa escandalosa. A pessoa inventar uma história daquela. Então, eu lamento muito essa divisão. Eu quero dizer que são 2 grandes quadros políticos que eu respeito muito. O André Siciliano e o Molon são nomes... Os dois estão de cabeça na campanha do Lula. O André está viajando no Estado. O Molon está trabalhando com eleitores que têm um outro perfil que podem ajudar a campanha do Lula, né? Mas eu diria que esse foi o grande problema que nós tivemos nessa eleição do Rio. A gente sai com esse sentimento, né? De que podia ter dado.
Porque quando o Bolsonaro pediu voto para o Daniel Silveira, esse Daniel Silveira, se eu não me engano, teve 1.400.000 votos. E a diferença para o Romário não ficou uma diferença grande. Então, esse eu acho que foi o erro nosso nessa eleição aqui no Rio de Janeiro. Lindbergh, desculpa, não sei que você vai fazer a pergunta ao governo, só para lembrar que Bolsonaro declarou voto a Daniel Silveira, mas ele pediu voto para Clarissa também. Então tinha uma divisão aí, né? Uma divisão grande. Vocês que estão aí, foi só a Clarissa que pediu voto, fez campanha para Bolsonaro ou a família inteira? O garotinho também pediu voto a Bolsonaro. Vladimir está sendo cobrado até em faixas na cidade. A cidade foi bolsonarista na sua maioria e até ampliou, ao contrário do que do Norte Fluminense, ampliou a vantagem de primeiro turno de 2018. Está sendo cobrado pelo apoio a Bolsonaro na cidade e deve se posicionar essa próxima semana agora. A Vladimir não pediu voto para ninguém, para presidente não pediu voto para ninguém. Clarissa e Garotinho pediram voto a Bolsonaro. Lindbergh, antes da gente voltar a falar sobre a questão presidencial, né, que temos no nosso próximo bloco, vamos falar sobre outra disputa que você conhece, que você também disputou a campanha governador em 2014. Queria falar sobre esse cenário em 2022. O Cláudio Castro, que apoia o presidente Bolsonaro, foi eleito em primeiro turno com uma votação expressiva, 57% dos votos, e o Freixo, que era o nome apoiado pelo candidato Lula, não chegou ao segundo turno, apesar de as pesquisas terem projetado esse cenário. Como você viu essa vitória do Castro em primeiro turno, sobretudo em um momento que a própria esquerda batia muito, o Freixo batia muito na campanha, em escândalo de CEPERJ, o risco de, segundo a campanha, o risco do Estado ter mais um governador preso, que já foram 5, mas mesmo assim, essa resiliência do Castro em vencer em primeiro turno? Olha, a máquina no Estado do Rio de Janeiro sempre teve muita força. Né? Eu já fui candidato a governador e senti isso. Né? Eu fui candidato contra o Pezão ali. E a máquina, quando entra, tem muita força. Tem força com os prefeitos. E teve uma recuperação. Teve muitos investimentos feitos pelo governo. Com a privatização da SEDAI, que eu considero um equívoco. Acho que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas, de uma hora para outra, os cofres do governo do Estado ficaram cheios. Ficaram cheios. Isso aí você tira projetos. Você tira projetos, você tem obras, você tem articulação com prefeitos. Né? E eu acho que isso pesou. Acho que o Freixo foi um excelente candidato, né? Mas o Cláudio Castro soube fazer um programa de televisão bem feito, né? Ele usou até a questão da gagueira dele, uma coisa de humanização. Eu vi um programa que eu considero, do ponto de vista de um programa de televisão, um programa muito bem feito. Utilizou aquilo para humanização, né? Então, ele fez uma campanha muito competente nesse aspecto. O Freixo teve a maior votação do último período de um candidato à esquerda no estado do Rio de Janeiro. Fez uma votação grande. Acho que aquela puxada, teve uma mexida aqui no Rio de Janeiro naqueles dias finais. Né? Teve um crescimento da campanha Bolsonaro, que também puxou ele. Né? Lá na Baixada Fluminense, eu fui prefeito de Nova Iguaçu, teve uma diferença ali de pelo menos 20 pontos percentuais. Essa diferença não era detectada pelas pesquisas. É claro que eu andei no dia da eleição e tinha uma coisa muito forte que ajudou o Cláudio, que era a coisa da máquina. Né? Tudo que é candidato a deputado estadual, deputado federal, eu acho que aquilo teve um papel muito grande
para que a vitória acontecesse no primeiro turno. Freixo é um grande amigo, fez um grande papel. Agora, devo dizer uma coisa a vocês, que conhecem também o presidente Lula. Se tem uma pessoa conciliadora, é o presidente Lula. O Lula vai trabalhar aqui com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com o Cláudio Castro, para levantar o Rio, recuperar a indústria naval. Você não tenha dúvida disso, né? Porque o Lula sempre diz uma coisa, olha, a eleição acaba quando o eleitor define o seu voto. Depois a gente tem que a obrigação de trabalhar em conjunto. E o Estado do Rio de Janeiro é um estado muito importante. Então, eu já digo aqui a vocês, e antecipo com razão, que independente desse resultado aqui, da vitória do Cláudio Castro no primeiro turno, eu não tenho dúvidas em afirmar que o Lula, como das primeiras medidas, vai chamar ele para conversar, para falar sobre um plano de geração de empregos e recuperação do Estado do Rio. Lindbergh, Arnaldo falou da divisão da esquerda, né? Acho que nenhuma outra eleição deixa isso patente quanto a do Senado, né? Você já falou sobre isso também. Mas em relação ao Freixo, eu perguntei isso à deputada Thalíria, até porque ela tem essa coisa em comum com o Freixo, né? Você, Lindbergh, começou ali em 89, nos Caras Pintadas, no impeachment de Collor. Você muito precocemente, você foi produto ainda de uma esquerda mais clássica, né? Uma esquerda que a gente conhece aí desde os anos 60, pelo menos, 70, 80, né? E enquanto talvez a Thalíria e o Freixo, eu perguntei se a Thalíria fez alguns questionamentos, e faz parte, está tranquilo. Essa esquerda universitária, identitária, que é uma esquerda mais do novo milênio, né? E, no entanto, essa esquerda, no Rio de Janeiro, tem muita dificuldade de sair da Zona Sul do Rio de Janeiro, muita dificuldade. E eu sempre recordo de uma... E o Freixo sempre liderou em todas as pesquisas a rejeição, que é hoje encarado pelo PT no segundo turno presidente como uma arma para vencer Bolsonaro. Se aquilo que é uma arma para derrotar Bolsonaro, por que não foi identificado como uma arma para a derrota do seu candidato a governador? E eu vou lembrar aqui uma frase do Otávio Guedes, muito boa, jornalista da Globo News. Eu quero saber se você concorda. O último projeto de penetração popular que a esquerda teve no estado do Rio de Janeiro foram CIEPs com Brizola, isso foi nos anos 80, quando você surgiu como cara pintado. O que você acha dessas duas premissas? Eu fiquei preocupado no começo, você fala da esquerda clássica, você estava nos achando... Ia brincar contigo, Aloysio. Está nos chamando de velhos. Eu tenho a sua idade, Lindbergh. Eu, de fato, estou com 52 e a gente começou, de fato, muito jovem nesse processo, né, Aloysio? Você tem razão um pouco na tua pergunta. Veja bem, sabe que o PSOL é um grande partido aliado, está com a gente, mas o PT é o partido da esquerda que tem a preocupação em a gente ganhar a maioria do povo. É sempre esse desafio. Nós temos que ganhar a maioria do povo e governar esse país. E a pauta nossa é uma pauta que o Lula tenta jogar aqui o tempo todo, é uma pauta da vida real do povo, da qualidade do transporte, da fome, do emprego, né? E essa é a nossa centralidade. Claro que nós apoiamos inúmeros movimentos que têm pautas específicas, e são pautas extremamente justas. Mas a gente tem uma preocupação, principalmente no momento como a disputa com o Bolsonaro, que a gente está tendo a extrema-direita aí, da gente não pegar determinadas pautas, que são pautas importantes, e colocar no centro do debate político, porque isso favorece o Bolsonaro.
favorece eles na disputa contra isso aí que a gente está vendo. E Lula nisso é muito habilidoso, né, Luiz? Lula nisso é muito habilidoso. E você tem razão, quando a gente faz parte, digamos assim, dessa esquerda mais clássica. Eu fui prefeito na Baixada Fluminense. Eu lá, como prefeito na Baixada Fluminense, a gente tem que se equilibrar no diálogo com todos, mas eu acho que para termos um projeto nacional vitorioso, a gente não pode virar uma esquerda que coloca como centro pautas identitárias que, volto a dizer, são importantes, que tem que estar lá, mas a gente tem que dar o peso correto no momento. Eu acho que Lula, nisso, ele sabe trabalhar muito bem, mas mesmo assim, vocês viram que tentaram colocar o Lula no corner em alguns momentos, né? Porque tem um eleitor do Lula, nosso, que é um eleitor, a Dona Maria, que vota lá em Nova Iguaçu, que é evangélica, mas que a Dona Maria sabe que a situação dela está muito difícil. Ela lembra que na época do Lula o povo vivia melhor, tinha muito mais emprego. A Dona Maria está reclamando do preço dos alimentos no supermercado, né? Então, a gente tem que ter habilidade para continuar animando a Dona Maria a votar no Lula. Então, eu diria, viu, Luiz, esse é um dos debates sobre estratégia no meio da esquerda, dos mais importantes. Não é abrir mão de pautas, é escolher em determinados momentos qual é a centralidade. Lindbergh, fazer uma última pergunta a você, para fechar esse bloco. Sobre na verdade, já estamos na pauta do governador, vou só rebobinar um pouquinho a fita aqui e falar de Câmara Federal. O momento já, claro, evidente, está todo mundo aí acompanhando, é para segundo turno das eleições a presidente. Alguns estados, para governador também. Mas, para você, no caso, eleito deputado federal, as bancadas já começam a se movimentar e aí tem um quadro de centro-direita muito forte, que chega a somar aí 246 votos. Tem lá o PL, que elegeu 99 deputados. Tem o PT, que tem a segunda bancada, com 68, aí faz aquela a federação, o PT chega junto do PV e também do PCdoB, com 80 deputados. O que eu quero te perguntar você já projetou aí uma Câmara Federal tanto quanto diferente, citou a Damares. O Lira saiu fortalecido das eleições. Você acredita que essa oposição aí na Câmara, eu digo oposição hoje, né, consegue fazer para 2023 o presidente? Cláudio, muito boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, são batalhas, cada momento a sua batalha, né? Agora a gente está de olho na eleição do dia 30. Então a gente está dando uma olhada ali por cima no perfil da Câmara, mas a gente não se debruçou completamente. Vencida a etapa do dia 30, Lula sendo eleito presidente, olha que desafio, Arnaldo. Nós vamos ter que, em 2 meses, montar o governo do Brasil. Nós vamos ter novembro e dezembro. E vamos ter que, nesses 2 meses, olhar para o Congresso, em especial para a eleição da Câmara e do Senado. O ideal nosso lá é arrumar um candidato para derrotar o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira vem com o combo do orçamento secreto. Qual é a força dele? O orçamento secreto agora. Só que nós vamos ser governos. E a gente vai ter que atrair, para além da bancada nossa progressista, alguns outros aliados. Vamos ter que ver alguns partidos. O que é que vai fazer o PSD do Partido Kassab? Mas o fato é que essa batalha é importantíssima. Porque o que Bolsonaro deixou que fizessem
Bolsonaro participou disso, o orçamento secreto acaba com a possibilidade de você ter um governo eficiente que diga à luz do dia para a sociedade brasileira o seguinte: olha, meus planos são esses, eu vou fazer um PAC, eu vou fazer Minha Casa Minha Vida. Arnaldo, são os deputados que decidem sem uma lógica de projetos estruturantes, de prioridades nacionais. Então, essa é uma batalha muito importante. É como se a gente tivesse... São batalhas, uma batalha por vez. Mas eu diria que depois do dia 30, além de montar o governo, que outra coisa tem que ser feita em paralelo, articular uma maioria na Câmara para tentar impedir a vitória do orçamento secreto e do Lira. Eu, sinceramente, acho que aqui o melhor nome não é ninguém do PT. Vai ter que achar um nome de outro partido, um nome que transite mais pela Câmara. Mas essa batalha aqui vai ser fundamental para a governabilidade do Lula. Não adianta eleger Lula e deixar Lula de mãos atadas, né? E eu acho que o nosso esforço vai ser para construir um nome independente para presidente da Câmara dos Deputados. Bom, são 7h59, nós vamos voltar a esse assunto que eu já antecipei aqui nesse bloco, e Lindbergh, a gente volta a falar sobre isso no próximo bloco também, e dentro de instantes a gente volta com você. Peço licença aí a você, aos amigos que nos acompanham aí pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Folha FM, né? E a gente volta em instantes no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.